Tabernáculo Monte Sião apresenta Programa A Voz do Sétimo Anjo. As nossas almas, porque nós sempre estamos ansiosos por conhecer mais de Deus. Amém? E o conhecimento todos podem ter, porque conhecimentos são informações adquiridas. Agora, sabedoria é dom. Mas Deus diz na tua palavra que todos nós somos sábios. Amém? Isso que ele diz a Daniel. Vai, Daniel, os sábios entenderão. Então, amados, nesta noite nós vamos seguir falando um pouco mais sobre o milênio. Amém? Eu creio que no domingo passado nós falamos sobre o milênio, e para entrar em alguns assuntos sobre o milênio é necessário ter que passar aqui, como eu disse, pela chamada grande tribulação. Tem que mostrar primeiro o que vai acontecer na grande tribulação, para nós sabermos o que será depois. Porque o assunto que temos hoje é que muitas pessoas ainda vão viver depois da tribulação. Vão, mesmo ímpios, mesmo incrédulos, vai escapar algumas pessoas das nações, e quando Cristo estabelecer o milênio, essas pessoas estarão lá. Isso é um ensinamento denominacional, é um ensinamento religioso aí fora. Então, no domingo passado nós tentamos mostrar que não vai ficar nada. Amém? Não vai ficar ninguém nesse período da grande tribulação. Então eu estou com alguns rascunhos aqui ainda da mensagem, da Bíblia, que eu vou ler e vou checar com a igreja aos poucos, porque esse estudo do milênio, ele é melindroso, e uma coisinha é suficiente para a gente passar por alto. Amém? Então aqui, apenas para vocês terem uma base, vocês que estão aí, eu coloquei aqui as 7 eras da igreja, que é a chamada plenitude do gentil, o tempo que Deus tira para tratar com os gentios. E fiz aqui o castiçal de 7 lâmpadas que vocês estão vendo. Esse castiçal de 7 lâmpadas também representa essas 7 bolas aqui e essas 7 estrelas. Esse castiçal representa o período que o Espírito de Cristo caminhou por todas as 7 eras da igreja, desde os dias de Éfeso, a primeira era da igreja, até hoje, Laodiceia. Amém? Apocalipse 1, onde diz: aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tá certo? Então esses 7 candeeiros de ouro têm um reflexo espiritual no período dos gentios, que Romanos 11:25 chama de plenitude dos gentios, quer dizer, o tempo dos gentios, por onde Deus tira uma noiva gentia. Amém? Amém? Porque ele veio para os seus, os judeus, porém os judeus o crucificaram. Aí ele abriu a porta para os gentios, e com isso ele tira uma noiva gentia para se casar e viver no milênio com ela. Amém? Então o que acontece? Aqui, Apocalipse 4:1, terminando as eras da igreja completamente, surge o arrebatamento. Nós subiremos no arrebatamento com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, porque esta noiva que está pré-casada com Ele, amém? Nós estamos potencialmente casados. Amém? Então subiremos para ter uma ceia das bodas com Ele, para sincronizar
esse casamento. Aí depois do casamento, amados, com essa noiva gentia, que sobe em Apocalipse 4 primeiro, ela desce em Apocalipse 19 para o milênio. Então é esse percurso, sobe e desce, que nós vamos comentar nesta noite. Amém? Eu coloquei aqui também, dentro desse canto aqui, desta pequena pirâmide que está aqui, que não é uma pirâmide, é apenas um tipo, 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Está escrito grande tribulação. Dentro dessa tribulação vem 7 taças, vem a festa das trombetas, e vem a batalha de Armagedon, e vem Moisés e Elias para sacar daqui os 144 mil. Amém? Amém? E aí, dentro desse período, é que nós falamos no domingo passado, que não sobra ninguém. Porque, irmão, se sobrar algum ímpio, algum pecador incrédulo, para que sobrar? Vai entrar no milênio de que forma? Se no milênio só vai entrar os redimidos, só vai entrar os salvos. Então eu estou aqui com algumas coisas que eu quero falar, e nós vamos, conforme nós vamos lendo, nós vamos comentando. Coloquei aqui também o 7º dia, que é o milênio, é o 7º dia. Já vivemos 6 dias de Deus, 2000 anos até a arca, né? Ou melhor, até o dilúvio, a arca. Depois do dilúvio, 2000 anos até Jesus de Nazaré. E depois de Jesus de Nazaré, 2012. Então fez 6 milênios. O 7º, a terra tem que descansar do pecado, das investidas de Satanás. A terra tem que descansar. Então, querendo ou não, irmão, a coisa vai acontecer, porque as escrituras não podem falhar. Embora o mundo está numa cegueira terrível, o mundo está longe disso, e as denominações têm arrumado subterfúgios para enganar as pessoas. Não, continua do seu jeito, continua da sua forma, continua crendo em si mesmo, que você vai ser salvo. Mentira! Se não entrar pela luz da palavra, não adianta. É perda de tempo. Então eu coloquei aqui também trono de Davi, que é a tríplice manifestação de filho. Jesus, ele é filho do homem, um profeta. Jesus é filho de Deus, no percurso das 7 eras da igreja, intercedendo no propiciatório, cuidando de cada alma no decorrer das 7 eras até hoje. Ele está intercedendo. Amém. E filho de Davi, no trono de Davi, porque Jesus, ele é filho de Davi para o judeu. A concessão real, ele vai sentar no trono de Davi em Jerusalém e vai reinar 1000 anos. Amém. E essa igreja que sobe e depois desce, aqui em Apocalipse 19, vai estar com ele na cidade. Vai reinar com ele esses 1000 anos. Então nós vamos viajar um pouquinho aí. Amém? Amados, no livro de Amós, capítulo 9, verso 1 ao 10, eu vou ler rápido, porque eu sei que vocês são águia, né? Diz que a águia, ela dá cada pirueta no ar assim, ela não perde a caça não. Amós 9, de 1 a 10 diz: viu o Senhor que estava de pé sobre o altar, me disse: fere o capitel, estremeça os umbrais, faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará, ainda que cavem até ao inferno. A minha mão os tirará dali. Se subirem ao céu, dali o farei descer. Se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, dali os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. Se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete. Todos que habitam nela chorarão, e ela subirá todo como rio, e abaixará como o rio do Egito.
Ele é o que edifica suas câmaras superiores no céu, fundou na terra sua abóbada, e o que chama as águas do mar, e os que derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não me sois vós, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Cafta, e os filhos de Tir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todos a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, e os que dizem: não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Então, amados, vejam, eu estou lendo isso aqui porque muitos países têm feito arcas dentro das rochas das montanhas, têm feito lugares para guardar grãos, sementes, porque vocês sabem, o mundo tem os seus artifícios para se preparar, né, de coisas terríveis que estão por acontecer, como por exemplo essas pedras que estão dizendo que está vindo, que vai chocar na terra. Esse pessoal aí da superpotência estão todos eles preparados, eles nos notificam para não dar desespero para o povo. Só que tem uma coisa, eles procuram escapar, fazer alguma coisa para escapar. Eu estou frisando isso aqui apenas para vocês entenderem que está profetizado, que não adianta cavar buraco no chão e se esconder do dia da ira de Deus. Não adianta construir disco voador. Disco voador, irmão, existe desde o ano de 1960. E até hoje eles estão escondendo os discos voadores das pessoas, porque é algo das nações secreto. Então não adianta fazer nave espacial e falar: eu vou para a Lua, eu vou para Marte, eu vou não sei para onde. Deus disse: eu te derribarei de lá. Ah, eu vou fazer um grande submarino potente para ir para o fundo dos oceanos. Deus diz: eu enviarei uma serpente gigante para te arrancar de lá. Então eu só estou frisando isso para vocês entenderem, amém? Que com Deus não brinca. Os pecadores, eles querem pecar, mas não querem Deus. Só há um lugar de segurança, é em Cristo. O fora disso, meu irmão, não vai escapar ninguém. Muito bem. São 7 trombetas, 7 taças de praga que serão derramadas sobre a humanidade. Além disso, Apocalipse 8 e Apocalipse 16 mostra, vocês podem ler na Bíblia de vocês, 7 trombetas de pragas que vai ser derramada na grande tribulação. 7 taças da ira de Deus que está entrelaçada com essas 7 trombetas. Isso vai flagelar as pessoas dentro de 3 anos e meio só. Amém? Amém. O profeta irmão Branham disse no primeiro selo 210. Observem Malaquias 4. Assim que o mensageiro se vai, o mundo é completamente queimado, e os justos caminharão no milênio sobre a cinza deles. Amém? Amém? Então veja, se você aplica isso ali, então a Bíblia disse algo que não era. Temos tido 2000 anos e o mundo ainda não foi queimado. Os justos estão vivendo nele. Então isso tem que estar no futuro. Olha que coisa. Então, amados, essa foto aqui é do irmão Branham. O irmão Branham é Elias. Amém? Para esta era. Porque nós já temos 2012, já tem mais de 50 anos que o irmão Branham já se foi e não apareceu alguém nem para chegar pertinho do irmão Branham. Poderia aparecer um sósia do irmão Branham, né? Com coluna de fogo, com nuvem de anjo, com tanta coisa, pelo menos para imitar o irmão Branham, mas não tem. Porque o irmão Branham conhecia o coração das pessoas, como falava a sua vida desde o dia que você nasceu.
Ele conhecia o mistério, porque ele foi dado 2 dons. Um de pôr a mão nas pessoas e conhecer a bactéria da enfermidade. E outro dom especial de conhecer segredos de coração. Amém? Então a Bíblia profetiza dizendo que depois da vinda de Elias, a terra tem que ser queimada. E vai fazer 50 anos que o irmão Branham veio e a terra não foi queimada ainda. Por quê? Estados Unidos, Rússia e muitas superpotências estão por aqui de bombas atômicas, bombas terríveis. Esse homem, o irmão Branham disse, só falta um embriagado cheio de cachaça, lá ele falava vodka, meter o dedo no botão do computador e ligar as bombas que já estão tudo programadas para cair nas grandes capitais mundiais. Se uma cair numa cidade como essa, não sobra nada. Então Malaquias 4 diz, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todo soberbo, todos que cometem impiedade serão como restolho. Em outro lugar diz como palha. O dia que está para vir nos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará nem raiz e nem ramo. Eu pergunto, árvore peca? Pé de manga peca? Pé de banana peca? Peca? Então não é raiz e nem ramo natural, são pessoas. Malaquias está dizendo, não ficará ninguém aqui, ó, na grande tribulação. E no 5 diz, antes do grande e terrível dia do Senhor enviarei o profeta. Amém? O irmão Branham veio na comissão de Elias. Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Restaurar o quê? Restaurar, meu irmão, o que a lagarta comeu aqui, ó, na era de Pérgamo, comeu o batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo e colocou títulos no lugar, trindade no lugar. Elias vem para restaurar o batismo, para restaurar a ceia, para restaurar a doutrina, para restaurar a palavra, para restaurar a nossa fé. Eu pergunto, onde você vai encontrar um ministério de restauração? Aonde? A não ser na mensagem. As denominações estão todas casadas com a marca da besta. Elas não podem restaurar nada. Hoje nós vemos a igreja fulana de tal renovada, igreja fulana de tal restaurada, mas não tem nada de restauração. Eles estão podres de pecado. Então, amados, fazendo um gancho aqui, Joel 1:4. Joel diz, o que sobrou da lagarta comeu o gafanhoto. O que sobrou do gafanhoto comeu a locusta. O que sobrou da locusta comeu o pulgão. Amém? Amém. Mas no versículo 25 de Joel 2, ele fala, eu restituirei todos os anos que a lagarta, o gafanhoto, a locusta e a oruga comeram. Eu restaurarei. Deus prometeu que restauraria. Agora, quando é que esses insetos vieram e atacaram a igreja? Porque quando fala nesses insetos, de lagarta, de gafanhoto, de locusta e de pulgão, se aplica a árvore, não aplica? Porque esses insetos vêm para atingir a árvore. E a igreja é uma árvore. Jesus é a árvore da vida. Amém? Jesus é a árvore da vida, aonde? Em Gênesis. E em Apocalipse, diz a Bíblia, que quem comer da árvore da vida, terá vida eterna. Então, se Jesus Cristo é a árvore da vida, o que a igreja é? A árvore noiva. O Salmo 128 diz assim, bem-aventurado o homem que anda nos seus caminhos, pois comerá do seu trabalho. A sua mulher é como uma árvore frutífera em volta da sua casa. Seus filhos são como planta de oliveira em torno da sua mesa. A própria Bíblia está falando que nós somos árvore. A mulher é uma árvore, ela tem filhos, netos, não é assim?
Então veja bem, o diabo mandou os milhões de demônios em forma de lagarta. E o que a lagarta come? O fruto. Veio na igreja que, irmãos, período de Pérgamo para cá, onde a igreja caiu, Satanás enviou os insetos, os demônios em forma de insetos, e dilacerou os frutos da igreja. Quais são os frutos da igreja? Bondade, fé, mansidão, alegria, paz, caridade, esperança, paciência. Esses demônios vieram e dilaceraram a árvore, acabaram com os frutos. Você já foi num pé de manga e não acha uma manga para comer? Não tem um fruto. Jesus um dia foi no pé de figueira e não achou nada. Aí o diabo olhou e falou: vocês já acabaram o trabalho de vocês? Cambada de gafanhoto, de lagarta. Já. Então vocês agora mudam de máscara. Vocês vão virar os gafanhotos. Os mesmos demônios viraram gafanhotos. Demônios gafanhotos foram lá e comeram o quê? As folhas. Porque o gafanhoto come a folha. E ó, detonaram com a igreja de Deus. Por isso que a bola ficou escura. Estou apenas fazendo isso aqui, irmão, para não passar por alto. Comendo as folhas, ficou só as galhas. O diabo olhou e falou: a turma de gafanhoto, volta lá. Vai no ministério agora da locusta. O que ela come? A casca. Existe entre a casca e o caule uma resina que a locusta come. Para que serve a casca da árvore? Para proteger a árvore, a cobertura da árvore. O que representa a casca? Representa a religião. A cobertura representa a doutrina. A locusta foi lá e comeram tudo. As cascas caíram, acabaram com a doutrina. Colocaram trindade, colocaram pão de padaria, colocaram o homem de qualquer jeito na igreja, a mulher de qualquer maneira, tiraram a santidade, a igreja acabou. Aí ele não ficou contente, falou: vai, turma de pulgão agora, vai acabar de dilacerar o resto. Só que Deus é sábio. Amém? Fez com que a vida da igreja, a vida daquela árvore, descesse e se alojasse na ponta das raízes, lá no centro da terra, esperando uma nova era chegar. Amém? Esperando um novo retorno do sol, porque quando o sol distancia da terra, meu irmão, o inverno mata, não é isso? O inverno, ele é morte. Quando o sol distancia da terra, o inverno toma conta da terra e mata todas as plantas. Mas Deus deu uma ciência para a planta: esconde a vida na ponta das raízes. Quando vem o sol numa outra era futura, o que acontece? Ele puxa o sol, que representa Cristo, puxa a vida que está lá na ponta das raízes, e aquela vida começa a subir e começa nova folha, nova casca. Amém? Tudo novinho de novo, e a igreja está nova de novo. E o diabo tomou no nariz, porque Deus: eu enviarei Elias e ele restaurará. Amém? Não é o homem, não, é o espírito de Elias no homem que restaurou a palavra. E agora nós estamos aqui, restaurados. Batismo, ceia. As denominações estão todas dilaceradas. Elas não foram restauradas. Por quê? Para restaurar, tem que aceitar a mensagem de Elias. Então, amados, para frisar o nosso parágrafo, depois da vinda de Elias, a terra tem que ser queimada. Então, o que estamos esperando? A terra ser queimada. A grande trombeta Cristo inaugura o milênio, como está escrito pelo profeta: quando Cristo deixa o trono, as trombetas soarão. Veja, amados, aqui dentro tem uma festa chamada Festa das Trombetas. Eu não coloquei aqui as 4 grandes festas, mas aqui tem uma festa chamada Festa das Trombetas. Essa festa das trombetas, quem vai chamar as trombetas é Moisés e Elias. Porque Moisés e Elias vêm nesse tempo da grande tribulação. A noiva de Cristo sobe e Moisés e Elias descem para pregar aos judeus
Porque Deus para com o mundo gentil. Amém? O mundo gentil foi cegado pelo diabo. E Deus volta a iluminar para os judeus. A palavra de Deus começa a ser pregada para aquela naçãozinha que ninguém dá nada, que é o povo de Israel. Porque Deus tinha profetizado dizendo que Ele chamaria todos os judeus dos 4 cantos da terra. Amém? Amém? E eles foram chamados na nossa era, nos dias de Adolfo Hitler, quando Adolfo Hitler matou 6 milhões deles. Ali foi um primeiro estágio da festa das trombetas dentro da era da Laodiceia. Um estágio. Amém? Amém. O profeta de Mombrana, na mensagem O Sexto Selo, parágrafo 106, ele fala: foi um período pré-tribulacional. Amém? Amém? Não foi a grande tribulação que aconteceu nos dias de Adolfo Hitler, Eichmann, Mussolini, que fizeram dos judeus cobaias, experiência genética com eles, mataram os judeus de todos os tipos. Aquilo foi apenas um período pré-tribulacional, porque o grosso virá agora para a humanidade. Amém? Amém? Então, amados, nós não estamos esperando coisa boa não, viu? O mundo, nós aqui da mensagem estamos esperando rápido, mas o mundo, o povo aí fora não está esperando coisa boa não. Vai ter surpresa para eles. A grande tribulação vai se desencadear. É triste, mas Deus não vai pedir licença. Pessoal, dá licença. Não. A hora que eles menos esperar, a igreja noiva sai de cena e o mundo entra na chamada grande tribulação. Por quê? Esses 2 homens, Moisés e Elias, aparecerão lá em Israel para tratar com Israel, porque de Israel vai salvar 144 mil eleitos, que depois nós vamos destrinchar um pouquinho sobre isso, que tem mais fundamento nisso. Amém? Amém. Muito bem, amados. Festa das trombetas, parágrafo 32. Eu falei que as trombetas soarão. Veja, Cristo, ele sobe com a noiva. Ele vem, leva a noiva no arrebatamento. Esse rapto aqui, irmãos, é secreto. Tá? Ninguém vai ver Jesus agora. E outra, Deus não vai mostrar a sua cara. Esse mundo é secreto. Ele vem como ladrão de noite. Verdade. Tem muita gente, Jesus vai vir, os céus, os anjos. Mentira. Isso é a terceira vinda. Verdade. Não, agora não. Então veja bem, ele sobe. Depois que tem o casamento, o céu, a ceia do céu sincroniza. Quando Cristo descer, então as trombetas tocarão. Amém? Amém. Porque o profeta Mombrana fez uma alusão ao seguinte: quando José, que é um tipo de Cristo, descia do trono, que ele tinha que fazer as suas atividades, os trombeteiros iam tocando e dizendo: dobrem os joelhos, José vai passando. E todo o povo tinha que ajoelhar, porque José, um tipo de Cristo, ia passando. Amém? E o profeta de Mombrana disse que quando Jesus descer, amém, as trombetas soarão. Agora nós sabemos que aqui ficará uma única trombeta, que é a 7ª trombeta, que vai tocar a chamada grande trombeta para a inauguração do milênio. Porque quando Cristo descer, é claro que tem que tocar uma trombeta na sua descida. Por quê? Porque ele vem, irmão, aqui para fazer várias coisas. Primeira coisa, vai descer um tremendo anjo aqui no final para prender o dragão. Você imagina como é que vai ser a prisão de Lúcifer? E os demônios? São potestade do ar, autoridade do ar. Eles serão aprisionados, como lemos ali, no final da grande tribulação. E quando Cristo descer aqui também, essas nações souberam que Moisés e Elias assombrou o mundo com pragas. Porque Moisés e Elias chamou as pragas. Amém? Amém. Apocalipse 11.
Então o resto das nações vão ficar indignados com Israel, aonde vai arregimentar os exércitos para querer varrer Israel do mapa. Isso é praticamente quase no finzinho da grande tribulação, quando Cristo desce e tem a batalha de Armagedon. Amém? Amém. Antes do milênio tem a batalha chamada Armagedon, e depois do milênio tem a batalha chamada Gog e Magog, que nós vamos explicar também. Mas vocês entenderam, quando Cristo desce, as trombetas soam. Festa das trombetas 32. Agora eu comecei a observar na pregação das 7 eras da igreja, que é o exemplo ou a previsão de tudo que Deus faria pelas igrejas, através das igrejas, colocando em posição. Os primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse revela todos os acontecimentos da igreja, porque são as 7 eras da igreja nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse. Então o terceiro capítulo ao capítulo 19 de Apocalipse, não existe mais visão da igreja. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse. Amém? Amém. Por quê? No capítulo 4 está escrito assim: e depois destas coisas. Que coisas? Depois das 7 eras da igreja. O capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 21, diz: ao que vencer, assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então no finalzinho aqui de Laodiceia tem que ter os vencedores, que venceram a era de Laodiceia, que venceram o diabo dessa era, que venceram as denominações, não foram enganados por essas igrejas baratas. Amém? Amém. Então ao que vencer. Aí pula para o capítulo 4. No capítulo 4 de Apocalipse diz: e depois destas coisas, olhei, João falando. Depois de quê? Depois das eras da igreja que acabou. Olhei e eis que abriu-se uma porta no céu, e uma voz que me disse: subi cá. E João, ó, entrou naquela porta. Amém? Amém. João foi arrebatado numa voz que falou: subi cá. E quando João sobe, que ele atravessa a porta, ele depara com um trono e um no trono. Amém. Amém. E esse que estava no trono era semelhante à pedra de jaspe e sardônica, o arco na cabeça, todo glorioso. Quem era? Nosso Senhor Jesus. Amém. Por que Jesus está ali? Porque ele não está mais na propiciação. Ele não está mais mexendo com sangue. Ele não é mais sumo sacerdote. Agora ele já está no trono como juiz. Mas é no capítulo 4, quando a noiva sobe. Porque João representa a igreja. João representa nós. Onde você for na Bíblia falar de João, João representou a noiva de Cristo. Então João, ele subiu, ouviu uma voz de subi cá, e João subiu. Amém? Amém. Continuando. A noiva e o noivo juntos, só, vindo à terra. Então no capítulo 19, a conclusão do 22, está tudo no milênio. E o que será nos anos que seguirão durante o 4 ao 19, Deus está tratando com Israel. Veja bem, a igreja subiu dentro do capítulo 4 até o capítulo 19. Deus está tratando com Israel e o mundo. Deus não trata mais com a noiva. Amém? Amém. Nós não aparece, irmãos. Do capítulo 4 até o 19, a igreja foi tirada de cena. Por isso que muita gente faz confusão. Você fala, mas e o capítulo 5 de Apocalipse? O capítulo 5 de Apocalipse é um livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Isso leva lá para o passado. Capítulo 5 mostra dentro das eras da igreja, quando Cristo toma o livro e desata os selos. Amém? Amém. Aponta para Laodiceia. Muito bem. O capítulo 6 é o selo sendo aberto. O capítulo 6, verso 1, o cavalo branco, leva lá para a primeira era da igreja.
quando era um espírito que estava enganando, e depois ele incorpora em um homem, ganha uma coroa na cabeça, Vicardis Filidei, o substituto de Deus no céu, na terra e no inferno. Quem é esse homem coroado? O Papa de Roma. Aí ele é um enganador, mas o povo logo desconfia, ele troca de cavalo, monta num cavalo vermelho, começa a matar no capítulo 2, no segundo selo, e aí ele vem. Então o que é o capítulo 6? É os selos sendo desatados. Aonde é que estão os selos? Os selos estão dentro das eras da igreja. É história. Capítulo 7. O que é o capítulo 7? Capítulo 7 é os 144 mil. Não tem nada a ver com nós. Capítulo 8. O 1 é o sétimo selo. 8:1. O sétimo selo é o silêncio. O céu se silencia porque Cristo desce para fazer o rapto. Amém? Amém? O sétimo selo não revela nada, porque é secretamente. Você sabe uma coisa que é segredo? Nem Deus conta. Verdade. Amém? Amém? Por isso que você vai no capítulo 8, verso 1. E quando abriu o sétimo selo, houve o quê? Meia hora de silêncio. Todos os anjos ficaram parados, ninguém moveu um dedo. E se você vai em São Mateus capítulo 24, quando chega no sétimo selo, Jesus fala, aquele dia e hora, ninguém sabe. O mesmo sétimo selo. Então, capítulo 8, capítulo 9, pragas, onde é que está? Na grande tribulação, não tem nada com nós. Capítulo 10, já é história, é o livro aberto, na mão do sétimo anjo, o irmão Brana, na era de Laodiceia, já é história. Capítulo 11, é com Israel, as duas oliveiras mártires. Amém? Amém? Capítulo 12, a mulher e o dragão. Israel, aquela mulher e o dragão, não tem nada a ver conosco. É a nação de Israel, mulher grávida, deu à luz um menininho, né? E o dragão veio para comer, Herodes, mandou matar as crianças para ver se acertava em Jesus. E depois o menininho foi arrebatado para Deus. Amém? E a igreja de Israel, com 12 estrelas na cabeça, representa os 12 apóstolos, com a lua debaixo do pé, a lei. Amém? Amém? Capítulo 13, as duas bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Aonde que começaram elas? Nas eras da igreja. Então, irmãos, capítulo 14, capítulo 15, pragas, 16, pragas, 17, a queda da Babilônia, 18, a queda da Babilônia, 19, nós voltamos para a terra. 19, nós regressamos para o milênio. 20, Cristo manda prender o bicho. 21, manda soltar o bicho. De um capítulo para o outro, viu, ônibus? 22, termina o milênio, entramos na eternidade. Outra coisa. Então, amados, eu vou seguir aqui lendo. Muito bem, agora para alguns teólogos que poderão estar ouvindo a vida do profeta fala, em alguma parte ao redor do mundo, se você pensa que aquele era João, recorde então, as escrituras estavam erradas, pois o mundo não se incendiou após a mensagem de João, porque muita gente pensa que João era o Elias do tempo do fim. João era o Elias, mas era o Elias precursor da primeira vinda, não era o Elias do tempo do fim. Amém? Amém. Jesus não veio para levar o povo para o milênio, mas ele prometeu fazer isso depois que o espírito de Elias viesse sobre a terra outra vez, que é agora, no nosso tempo. Festa das trombetas 132. Agora, observe, a trombeta é para reunir o povo, lhes ajuntar para algo. Às vezes tu anuncia uma pessoa importante, como José. Veja, eles soavam a trombeta e José aparecia, que era o símbolo da grande trombeta. De que falamos? Chegaremos daqui a pouco. Isaías que diz, quando aquela trombeta soar, a insígnia for levantada ali, então haverá um tempo quando a grande trombeta soará e todas as nações se ajuntarão a Jerusalém. É aí
quando o milênio começa, a grande trombeta. Isaías 27, 12 e 13. Onde ele soa aquela trombeta, todas as nações reconhecerão Israel na sua terra natal. Deus com ele. Então a noiva virá para estar com o noivo, e o noivo com a noiva. Então o grande milênio, depois de todo o mundo ser destruído pelo poder atômico, haverá um novo céu e uma nova terra, viverão para sempre. Amém? Amém? Então, amados, é muita coisa, porque quando Cristo desce aqui, nessa sua descida, como eu disse anteriormente, as nações que vieram contra Jerusalém, Cristo vai eliminar esse povo com a sopro da boca, que é a chamada Batalha de Armagedon, onde nós lemos em outros lugares. Não vai sobrar nada para entrar no milênio. Você fala, mas quem vai viver o milênio? Irmãos, os ressuscitados da primeira ressurreição, quem ressuscitou na primeira ressurreição é que vai povoar o milênio. Amém? Amém. Agora, tem gente de todas as nações que ressuscitarão. De todas as nações. Milhares de pessoas que fizeram parte das 7 eras da igreja. Das nações. Vai entrar no milênio. Tá. Os 144 mil são chamados de eunucos. São chamados, esses eunucos não se contaminaram com mulheres, quer dizer, com igrejas. Não é aqueles judeus milionários, dono das bolsas de valores dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, desse mundo, não. O profeta fala, não é esse tipo de judeu, não. É um judeu que espera a vinda do Messias. Porque Israel também tem 3 classes de israelitas. Tem o fabricado, o manufaturado e o genuíno. Então esses 144 mil, eles serão servos da noiva. Amém? Eles perderam o direito de filho. Nós fomos enxertados no lugar deles. Amém? Domingo que vem eu vou entrar num assunto aqui que vocês vão conhecer. Nós fomos enxertados no lugar dos judeus, porque Cristo veio para os judeus e os seus o crucificaram. Então o que Cristo fez? Tirou os galhos da oliveira e pegou nós, que era uma oliveira brava, uma oliveira ruim, e enxertou na fiel oliveira. Amém? Agora nós estamos enxertados em Cristo. Então o que vai acontecer aqui? Quando chegar aqui, irmãos, Cristo vai enxertar de novo eles. Os judeus, eles vão chegar a serem enxertados novamente. Amém? Por quê? Paulo fala isso em Romanos 11. Todo Israel será salvo novamente. Vamos seguir aqui. Ele vem para o milênio. O milênio será como Éden restaurado. Cristo como filho de Davi, possessão real, reino literal, físico. Irmãos, outra coisa, esse milênio é físico. Amém? Nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos construir. Por isso que, se vocês me derem tempo, tiverem paciência, no decorrer desses dias, nós vamos aprender muita coisa. Porque existe uma concepção, irmãos, muito errada e fora. Por exemplo, aqui no milênio, a cidade santa vai descer para a terra. Essa é uma concepção. Mas eu pergunto para vocês, se uma cidade de 12 mil estádios, um estádio é 200 metros, um estádio é 200 metros de extensão, 12 mil estádios vai dar 2.400 quilômetros. Seria uma cidade de Campo Grande à Amazônia. 2.400 quilômetros daqui na Amazônia, 2.400 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Amém? Amém? Eu pergunto, se essa cidade vai descer para essa terra, para que nós vamos construir casa?
cidade de ouro, eu estou perguntando, a cidade de pedras preciosas, é uma relíquia, é uma coisa tremenda. Vai descer. Se dizem que vai descer para essa terra, eu digo que não. Porque se fosse para descer para essa terra, a Bíblia diz que nós vamos comer, vamos beber, vamos construir casa, vamos plantar vinha. Eu vou ficar preocupado em construir barracos se eu tenho uma cidade de ouro, meu irmão? Se é que essa cidade vai descer, que ela não vai descer. Eu vou provar para vocês. Ela não desce para essa terra. Ela desce para nova terra e novo céu. Que não existe uma digital de Satanás. Deus vai descer essa grande riqueza, que é uma cidade piramidal. É uma coisa que não existe, é única. É a morada do Altíssimo. Amém? Vai descer, mas para o novo céu, para a nova terra, depois que Deus torrar o diabo, aniquilar os demônios, queimar toda a bactéria no lago de fogo. O oxigênio vai explodir, a água do mar vai explodir. H2O, líquido, vai virar fogo. Então eu estou falando isso, irmão, porque não adianta ficar com esperança. É assim, não dá nem gosto de servir a Deus. Você está entendendo? Por causa do evangelho barato deles. O evangelho tem que ser genuíno. Que Deus te impulsiona. Nós vamos ter um corpo glorificado. Amém? Um corpo preparado para morar nessa cidade. Então vamos seguir mais um pouquinho. A terra toda será restaurada. Veja bem, irmão. Ó. Quando Cristo descer aqui, tá? Eu vou ler para vocês, eu só estou comentando. Ele vai descer no mesmo lugar que ele subiu. Ele subiu aonde? No Monte das Oliveiras. Ele vai descer no mesmo monte. Já está profetizado em Zacarias. Ele vai bater o seu pé direito em cima do monte, e o monte vai rachar no meio, como se a terra todinha rachasse. E dali de baixo vai sair um rio, chamado Rio das Águas Purificadoras. Esse rio, a terra, irmão, como é que vai ficar, gente? Montanha vai abaixar, vale vai subir, a terra vai virar uma planície completa. E as águas do rio, chamadas águas do rio purificadora, águas purificadoras, vai purificar a terra para um milênio só. A terra será limpa, batizada, lavada, santificada. Amém? Isso não deu um ímpio aqui, já virou cinza. Então ele tem que restaurar a terra aqui. Amém? E depois torrar ela de novo. A terra vai sofrer duas tremendas queimas. É o que nós vamos provar aqui. Muita coisa. A terra toda será restaurada. Nós não vamos entrar agora, mas talvez no domingo que vem ou no outro domingo eu devo entrar sobre as 70 semanas de Daniel, que está aqui dentro, para vocês entenderem. Porque as 70 semanas de Daniel, quem entende, fica tudo esclarecido. Você não perca, domingo que vem, no outro domingo, não perca nem um dia mais. Amém? Bom, haverá uma restauração de toda a terra, tipo do Éden. A cidade de Jerusalém será restaurada completamente. Amados, a terra aqui, por esses 1000 anos, vai voltar o primeiro milênio de Adão. Amém? Porque nós vamos voltar ao início. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí? Domingo de novo. Não é assim? Não volta no primeiro dia? A semana? Por que tem semana? Por que o homem aceitou a semana? Porque Deus deu para o homem. Chega no domingo, ele volta segunda-feira de novo. O domingo é o primeiro dia da semana. Então, nós chegamos no milênio, é o sábado. Amém? É o sábado. O milênio é o 7º dia. O domingo seria o 8º.
Amém? Porque o sétimo é o sábado, não é? O domingo seria o oitavo, porque seria o primeiro novamente. Amém? Quando você chega no sábado, acabou a semana. Hoje, o domingo é pagão, nós não tem nada a ver com esse paganismo. Mas o primeiro dia da semana apontaria para depois do sétimo vem o oitavo. O oitavo é o quê? Santa Convocação. O que é Santa Convocação na Bíblia? É eternidade. Não precisa fazer mais nada. Tudo é feito. Entraremos na eternidade. Então, aqui está o sábado. O sábado milenial. Por quê? Porque nós vamos voltar ao mesmo Éden de Adão. O Adão e a Eva e o Abel vai estar aqui de novo. Os animais vai estar tudo de volta aí. Toda a bicharada, mesmo que entrou em extinção, vai ser restaurado os bichos, vai restaurar as aves, vai restaurar tudo, meu irmão. As plantas, tudo que o homem rebentou, a terra vai trazer de volta. É o Éden que Deus deu para Adão e o diabo chutou Adão para fora. E Deus vai, em outra linguagem, né? Olhar para o diabo e falar: você acha que eu não vou fazer o meu plano funcionar, Satanás? Você vai ficar na cadeia e o Éden vai entrar em operação de novo. O Adão está lá, a Eva está lá. Eu quero ver onde você vai arrumar serpente para enganar o meu povo. Por quê? Porque os animais são tudo mansinho. Não existe mais maldade. O leão vai pastar capim. A leoa, o urso vai comer palha junto com o cordeiro. A criança novinha, gateando, vai brincar no meio de um monte de cobra venenosa. E não tem veneno nas cobras. Acabou a maldade. Aonde? Aqui. No milênio. Então nós vamos chegar lá em alguns assuntos. Então haverá uma restauração de toda a terra. O sol continua o mesmo, só aquece mais um pouco agora na tribulação. Os céus serão queimados, lixo espacial, atmosferas malignas, bactérias, vírus, germes do mal, células malignas, toda classe de impureza, falando do período da tribulação. Segundo Pedro 3:5 a 12 diz: eles voluntariamente ignoram isto, e pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Amém? Então, amados, essa pregação de Pedro tem duas aplicações. Ela aplica aqui no começo, amém? E aplica depois do milênio. Eu vou provar para vocês. Por quê? Por isso, irmão, se nós não aplicar certinho a Bíblia, a gente come barriga. Tá? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, como disse, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Segundo Pedro 3, de 1 a 10. Veja, por que você acha, como eu disse anteriormente, que precisam ocorrer duas renovações da terra? Observe o verso 7, refere-se à terra como estando guardada para o fogo até o dia do juízo. Amém? Amém. Guardada para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Quando que vem o juízo? Quando que vem o julgamento?
Não é no final do milênio? Amém? Então nós não podemos comer barriga. Terminando o milênio, haverá o julgamento. Depois do julgamento, fogo no lombo do bicho. Vamos seguir mais um pouquinho. Isso nos dá a estrutura do tempo para os novos céus e a nova terra, de Apocalipse 21, que serão criados após o julgamento do grande trono branco, de Apocalipse 20, 11 e 15, no qual os ímpios serão julgados e punidos. Em seguida, precisamos compreender que o dia do Senhor, verso 10, refere-se ao período inteiro da tribulação. O dia de Deus é quantos anos? 1000 anos. Amém? Amém. Muito bem. Então o dia do Senhor virá como ladrão de noite, separa o início do fim. O dia do Senhor começará com uma surpresa e terminará com um estrondo. Observe novamente que o verso 7 diz: os céus e a terra estão guardados para o fogo. Porque Deus reservaria a terra e sua atmosfera, os céus, para o fogo? Porque Ele quereria destruí-lo agora que foram restaurados a sua beleza original? Verdade. A razão é que as impressões digitais de Satanás estão por toda parte. Os céus, a atmosfera em volta da terra, foi a habitação de Satanás, de suas hordas de demônio. Satanás é chamado em Efésios 2:2 de príncipe da potestade do ar. Muitos milhões já demonstraram a horrenda realidade do pecado em suas vidas por meio da rebelião. A terra e tudo em volta dela guarda o cheiro da pecaminosidade, de modo que o próprio conceito do pecado, como a morte e a sepultura, precisam ser tratados e todas as lembranças deles removidos da existência, para aqueles que insistem que as obras do homem são aceitáveis a Deus. Notem a fase final: as obras que nela há se queimarão. Amém? Amém. Então, irmãos, debaixo do nosso pé aqui, a 200 metros, 500 metros de profundidade, a terra já está preparada para ser queimada. Porque Deus vai queimar o diabo, os demônios, a morte, os ímpios, os incrédulos, depois do julgamento aqui em cima. Amém. Isso aqui vai ser um período chamado de inferno. Porque o inferno não está em operação ainda. Ah, mas não foi para o inferno? Existe a quinta dimensão, que é uma dimensão dos perdidos. Tipo cadeia. Se o irmão fosse um delegado, ou a irmã fosse uma delegada, e você prendesse um assassino, o que você faria com ele? Primeiro, cadeia. Não é isso? Fica preso aí. Para depois os juízes te julgarem. Então, irmãos, depois do julgamento, depois que o mundo inteiro ser julgado, Lúcifer ser julgado, aí que Deus vai lançar no inferno. Aí o inferno, Deus vai criar o inferno. Porque o inferno, no ponto-chave, nem foi criado o inferno ainda. O que tem é quinta dimensão, cadeia. Tá? Você morre sem Deus, Deus te mete na quinta dimensão. Você fica caindo o tempo todo e nunca bate lá no fundo. Aquele desespero, almas, gente gritando, a coisa mais terrível do mundo, mas não é o inferno. O inferno é milhões de vezes pior. Aí, as pessoas vão ser lançadas no inferno por aions, que quer dizer séculos, séculos e séculos. Sabe lá quantos milhões de anos Deus vai deixar as pessoas no inferno? Porque o inferno também não é eterno. Porque se o inferno fosse eterno, os demônios teriam vida eterna. Eles podiam estar lá batendo no peito e falando: tá vendo, Deus? Você me jogou no inferno, mas você não consegue acabar comigo. Depois que Deus deixou a cambada sofrer bastante no inferno, aí vem a aniquilação, lago de fogo. Eu pergunto para vocês, e nós vamos até onde? Se toda essa terra vai virar o inferno, vai virar o lago de fogo, debaixo dos nossos pés a terra mesmo já está equipada para virar fogo, nós sairemos daqui
e entraremos na cidade santa. Amém? E o grande Deus Todo-Poderoso vai dizer: eis que eu crio novo céu e nova terra, e os gases explodirão, e vai formar uma nova terra e um novo céu, amém? Em que há justiça, 0 quilômetro, sem reaproveitar a bagagem do Satanás. É verdade. Mas não vai ser nessa terra, não. Isso aqui Deus vai torrar, vai queimar. Nós não somos daqui, nós somos lá de cima. Amém? Estamos de passagem. Então, amado, deixa eu terminar essa parte. No entanto, os eventos descritos do livro de Apocalipse não estão em ordem cronológica, por isso que a pessoa fica perdida. Ele começa a ler o capítulo tal, olha. Aí você lê um capítulo, futuro. Você lê outro capítulo, lá no passado. Você lê outro capítulo, não é passado e nem futuro, é uma alegoria. A pessoa fica perdida, mas você tem que ter a revelação. Pois considerar essa posição causaria muitos problemas intransponíveis na interpretação sensata do texto. A carroça ficaria na frente dos cavalos, ou dos bois, né? E deixaria tudo muito confuso. Um caso em vista encontra-se no capítulo 21, em que a cidade santa da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, refere-se à habitação eterna da igreja de Jesus Cristo. Tanto a cidade quanto seus habitantes são descritos usando-se termos sobrepostos. Além disso, o aparecimento dela, aparentemente no fim de todas as coisas, causa-nos alguns problemas. Por quê? Gálatas 3:28 diz: nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Amém? Isso é onde? Na eternidade. Você é judeu, eu sou do Brasil. Nada disso. Para começar, lá não vai ter sexo. Não existe glândula sexual. Falei às irmãs, lá é anjo. Lá não existe anjo. A irmã falou, mas eu sou uma mulher, como é que eu vou ser lá no céu? Lá você vai ser um anjo. Porque lá não tem anjo. Amém? Todos serão anjos na eternidade. Mas por que Deus me fez uma mulher? Para procriar. Para dar sequência à multiplicação da humanidade. Você cumpriu o seu ministério? Amém? Então, amados, é uma coisa que é só Deus. Amém? Deus é que sabe como é que Ele vai fazer as coisas. E mesmo aqui no milênio, não haverá sexo. Mas como que vai nascer os filhos? Poder da palavra falada. Verdade. O diabo que injetou o sexo animal na raça humana e trouxe a queda. Era para o homem viver pela palavra. Verdade. Adão e Eva tinham que engendrar seus filhos, quer dizer, trazer seus filhos pela palavra. Como Gabriel chegou e falou: Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo. Você vai ter um filho do teu ventre. Como, Senhor? A sombra do Altíssimo te cobrirá. E ela ficou grávida. Precisou de sexo. Deus ia criar nós assim. Por isso que nós temos que virar crente, batizar, tomar ceia, ser obediente. Porque a desgraça do sexo nos atingiu. Essa arma de Satanás na terra. Porque é animal, é diabólico, é carnal. O homem, na alma, ele é crente. Amém? Na alma, o homem e a mulher é crente, porque crê. No espírito, você tem que ser santo. Amém? Mas na carne, você tem que ser humano. Amém? Na carne, você tem que ser humano. Em outras palavras, para vocês entenderem. O casal chega em casa, vai para o quarto, a irmã pega a Bíblia, vamos ler o Salmo, amém, vamos dormir. Está todo mundo santo? Não é assim? Não precisa fazer mais nada. E isso vive a vida. Não é isso que Deus está falando. Na alma você crê.
No espírito você é santo, mas na carne você é humano. Você tem que preencher as partes carnais, porque o pecado está aí no sangue. Quem me livrará desse pecado? Só a morte. O salário do pecado? Então todos nós vamos ter que morrer. Todos nós, ninguém escapará, a não ser que Cristo venha em vida e nos transforme. Por quê, irmão? Porque a vacina do pecado nos atinge. E Deus não pode fazer nada sobre a morte, porque diz o dia que pecar, morre. Aí Adão caiu, Eva caiu e todos nós caímos. Aí Cristo veio e falou: eu trago para vocês uma vacina mais poderosa, a vacina da graça. Aplica, Senhor, então não. Glória a Deus. Aleluia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, irmãos, no espírito nós somos santos, na alma nós cremos, mas na carne nós temos que satisfazer as partes carnais. Cada esposo tem a sua esposa e cada esposa tem o seu marido. Amém? Amém? Eu creio que vocês entenderam. Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. As origens nacionais e classes sociais. O gênero não tem significado uma vez que estamos em Cristo. Parece totalmente razoável concluir que não nos rotularão na eternidade. Você acha que lá na eternidade, você, né, irmão, lembra de você lá na terra, hein? Você, irmão, nada disso. Ninguém vai te rotular. Está tudo mudado. Aqui você pode ter lembrança, mas na eternidade não haverá lembrança. Você imagina uma mãe que perdeu o filho, que foi para a cadeia, virou bandido, não foi salvo. Como é que essa mãe vai ficar na eternidade? Não vai ter gosto nenhum. Uma eternidade preocupada com o filho que foi para o inferno. Igualzinho da igreja adventista. Diz que Deus está chorando até hoje pelo filho que se perdeu. É o Caim. Caim não é filho de Deus, Caim é filho de Satanás. Deus não está preocupado com Caim, não. E nem com essa cambada que crê aí fora. Ele vai mandar fogo queimar tudo. Deus está preocupado com a sua turma. Amém. Com seus filhos. Com a linhagem que vem do sangue de Adão. Amém. Não da linhagem que vem do sangue do serpente com Eva. Verdade. Porque Eva, antes de ser esposa de Adão, ela se relacionou com o serpente. E o serpente fez um filho nela. Verdade. Por isso que eu disse, era para o homem e a mulher viver pela palavra. Amém. Adão e Eva, sim, viver pela palavra. O diabo pegou e falou: vem cá, que palavra coisa nenhuma. É assim. Vou te ensinar para você, e você vai e ensina para o seu marido como é que faz. E foi lá e estrupou Eva. O bicho tinha quase 3 metros de altura, era belo, bonitão, fortão. Eva batia no umbigo dele. E ele seduziu ela. Ensinou sexo para ela. Tinha que viver pela palavra. E aí? Agora Deus vem para resolver o pepino do diabo. Deus vem para resolver tudo isso. Leva a sua noiva e o resto taca fogo. Queima tudo para não sobrar nada. Porque Deus já fez isso uma vez no dilúvio. Eu pergunto, sobrou alguém do dilúvio? Porque o povo, não, vai sobrar um resto do Paraguai, um resto do Brasil, um resto do Japão. E, rapaz, o que é isso? Deus não vai matar todo mundo, não. Vai sobrar um pouquinho dali? Vai sobrar ninguém. Só vai sobrar aqueles que fazem a vontade de Deus. E outra, tem que nascer de novo. Tem que obedecer a palavra. Não pode ser nem meio cristão. Tem que ser cristão inteiro. Completo. Vamos terminar mais. As nações dos salvos andarão à sua luz. Os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse 21, 24. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Além disso, o verso 27 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro.
Amém? Só quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Porque quem não tem o nome no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo. Verdade. Eu pergunto para vocês, escapa alguém? Não escapa. Aqui em Apocalipse 21, na mensagem O Éden Satânica, 137, ele diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu de Deus. Não havia mais mar. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Amém? Amém. Então, nesse novo céu e na nova terra, onde vai descer essa linda cidade, Jerusalém, nós vamos na próxima culto falar sobre ela, não vai existir mais mar. E lá na nova terra. Nessa aqui, irmãos, quando Cristo estiver no milênio aqui, vai continuar o mar, os rios, está tudo na Bíblia. Deus dá até a cidade de Jerusalém, aquela cidadezinha ali. Eu acho que daqui ninguém quase foi lá. Alguém daqui já foi lá em Jerusalém? Não foi, né? Mas já viu pelos jornais. Jerusalém, ela está desabitada. Ninguém pode mexer na cidade. A cidade está cercada. Você vai até na beirada da cidade de Jerusalém, dá uma olhada assim. Algumas pessoas que moram lá pelo fundo, mas a cidade está deserta. O povo mora na outra cidade de cá. Amém? Está tudo na Bíblia. Então, quando Cristo chegar, essa cidade de Jerusalém, terrena, vai ser reconstruída. Amém? Deus vai reconstruir a cidade. Deus vai reconstruir o templo. Nós tem ceia aqui, não tem? A ceia não é memorial? Lá vai ter um templo para relembrar os sacrifícios do passado. Lá vai ter irmãos vestidos de sacerdotes para mostrar a memória, como é que foi. Porque senão nós vamos ficar fazendo o quê? Nada. Porque tudo vem, né, de bênção para nós. Tudo vem de mão beijada. Porque no milênio, meu irmão, nós não vamos trabalhar. Nós vamos ter servos. Amém? Vai ser uma coisa maravilhosa no mês que vem. Se Deus preparar, eu vou entrar em alguns detalhes para vocês entenderem. Nessa cidade, Jesus Cristo vai sentar no trono de Davi. Será rei. Rei de Davi. Para cumprir a Bíblia. Deus não pode falhar. A Bíblia tem que se cumprir. Ele vai sentar no trono de Davi. Como diz Isaías 9,6: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro. O nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu quero ver onde que vai ter trindade ali. Se Jesus vai sentar no trono de Davi. Amém? Amém. Assim, ó. O céu e a terra vai estar juntos. O número 8. O céu e a terra juntos. Por quê? Dali nós vamos para a eternidade. Então, amados, aqui vai ter muita coisa maravilhosa. Tudo que você amou aqui, a terra vai te devolver. Até um gatinho, um cachorrinho, um animalzinho que você perdeu, a terra vai te devolver. E vai ter novidades aqui nessa terra. Os filhos virão pela palavra falada. O marido vai chegar e falar: amor, me dê um filho. Passa os 9 meses, ela traz um nenenzinho para ele. Sem pecado. Amém? Sem maldade. Sem problema. Porque hoje, irmão, as crianças nós estamos, né, com um cordão umbilical para cortar. Via sexual. As crianças virão pelo poder da palavra falada, como Jesus de Nazaré veio. Porque Jesus, ele é a nova criação de Deus. E nós fazemos parte da nova criação também. Por isso nós vamos ter outro corpo. Esse corpo aqui, ele vai ser transformado no corpo glorificado. Os que estão no pó, Deus não vai perder nem um fio de cabelo dos irmãos que dormiram e a terra engoliu eles. O cálcio, o potássio, o enxofre, o silício, todos os elementos químicos do corpo físico se ajuntarão novamente e aquela pessoa estará de pé na ressurreição
como ela era, e outra, o melhor da sua idade. Não vai ressuscitar velho, não, vai estar jovem. A irmã dormiu, partiu com 90 anos, você vai ressuscitar com 15. Amém? E outra, desceu uma cristã, vai ressuscitar uma cristã. Agora, no fim do milênio, desceu uma prostituta, no pó vai ressuscitar uma prostituta. Morreu um ladrão, um assassino, um sodomita, vai ressuscitar um sodomita. E do jeito que ele foi, se ele morreu com 90 anos, ele vai ressuscitar com 90 anos. Só a noiva, Coríntios 15, só a noiva que ressuscita na beleza e santidade. Porque a nossa teofania, que está diante de Deus numa vitrine, vem para fundir nesse corpo, porque esse corpo só tem 10%. Os nossos 90% está com Deus na glória. Nós só temos um pedacinho de nós aqui na terra. O resto está lá em cima. Do jeito que nós adoramos a Deus aqui, os nossos corpos teofânicos do céu também adoram a Deus. Está na Bíblia. Mateus 18:10. Agora, e as teofanias dos que estão no inferno? Lá no inferno, a quinta dimensão, que é o sinônimo de inferno, como está dizendo, aquelas pessoas que estão na região dos perdidos, as teofanias delas, conforme elas são lá, as pessoas são aqui. Faz o mal, desgraça a vida dos outros, né? São terrivelmente aqui em cima da terra. Por quê? Porque a teofania dessas pessoas estão também na quinta dimensão. O dia que essas pessoas morrerem, que os demônios vermelhos da quinta dimensão vierem, vai levar elas para lá. Mas quando parte um santo filho de Deus, os anjos vêm trazer a teofania dele e ele é arrebatado. Amém? Ele parte, o espírito sai dele, a alma sai dele e entra no novo corpo. Porque esse aqui é o negativo do verdadeiro corpo, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício. Então, irmão, não se preocupa, meu corpo, eu estou doente, eu estou cansado, não se preocupe, meu irmão. Você vai ter um corpo zero. Amém? Um corpo poderosíssimo, que nunca vai ter nada de problema. Tá? Não se preocupa com esse corpo seu. Eu acho eu feio, eu queria ser mais bonito, eu queria ser mais bonita. Não se preocupe, irmão. A sua teofania é única. Amém? Porque Deus fez você e perdeu a fórmula. Deus fez cada um de nós e perdeu a fórmula. Amém? Nós somos insubstituíveis, como tanto ir na obra-prima. Deus não pode perder um filho. Amém? Porque não tem como perder um filho, irmão. Tem 1000 tronos no céu, 999 senta. O diabo levou para o inferno. Mentira. Vai sentar os 1000. Amém? Deus não perde ninguém. Se eu sou de Deus, acabou. O diabo se lascou para lá. Eu estou ganho e vou para o céu, que não tem quem me segura. Amém? Se você é de Deus, não adianta o diabo te lamear, o diabo te acusar, não adianta o diabo enfiar coisa na sua casa. Não adianta. É tempo perdido. Amém? A sua inclinação é de Deus. Você é de cima. Aí está o segredo. Porque tudo que eu quero, irmãos, agora é chegar a mim. E sem provar a morte. Eu quero estar tipificado em Elias, não em Moisés. Moisés representa os que morreram e vão ressuscitar. Elias representa os que serão levados em vida. Amém. Nós todos aqui, se Cristo vier agora, todos nós vamos estar representados em Elias. Elias não provou a morte. A carruagem veio, pegou ele e... Amém? Por isso que apareceu os dois no monte da transfiguração com Jesus. O que representa aquilo? O arrebatamento. Os que serão mortos e ressuscitarão representa Moisés. Os que serão trasladados sem provar a morte representa Elias. Por isso que Cristo disse: muitos que estão aqui não provarão a morte. E eu não quero, não. Obrigado. Vocês querem provar a morte? A morte chega, dá uma olhada assim para a irmã. Será que é tempo?
Aí o anjo da irmã chega e fala, ó, sai fora. Isso aqui vai ficar para o arrebatamento. É desse jeito, irmão. Porque é que Deus não abre seu olho para você ver. Se Deus abrir seus olhos, você viu o tanto de capeta, dos infernos, que está em volta de nós. Tá? Bem distante um pouquinho, porque entre eles e nós tem anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. E Satanás está em derredor, mais longe um pouquinho. Mas ele não desiste não, viu? Por isso você tem que orar, você tem que ler Bíblia, você tem que se preparar. Porque senão, irmão, olha, se tem um bicho insistente, chama Satanás. Deus não escolheu um guerreiro fraco, não. Deus escolheu o caboclo, impetuoso. Mesmo que ele perdeu, mas ele está insistindo lá para te ganhar. Você tem que falar não para ele o tempo todo e mandar ele sair do seu caminho. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, amados. Tabernáculo Monte Sião apresentou programa A Voz do Sétimo Anjo.